Exercício 27 da FUVEST. Ele te dá essa configuração, né, onde você tem mais Qzão e menos Qzão, que tem o mesmo valor absoluto, e tem o Q1 e o Q2, que são cargas desconhecidas, tanto quanto no módulo, quanto se é positivo ou negativo. Ele coloca uma carga de prova que é positiva, e ali aparece uma força resultante F que aponta lá para o Q2, tá? Então, ó, coloquei aqui, né, o esquema e essa daqui é a força resultante, certo? Aqui eu coloquei um diagrama de força. Eu chamei aqui, ó, o Q1, Q2, aí eu chamei esse cara de Q3 e esse de Q4, para mim saber qual que são as forças. Se esse cara aqui é uma carga positiva, aqui a gente vai ter uma repulsão, certo? Entre esse cara e esse cara. São dois positivos, então o F4 vai apontar para cá. Do mesmo jeito, né, esse cara é negativo, vai ter uma atração, então você tem que o F3 vai apontar para cá. Então, ó, como a força resultante aponta para o Q2, esse cara aqui ele não pode ter nenhuma interferência. Então, quem tira essa interferência é o Q1. Então, aqui tem que ter obrigatoriamente uma força F1, né, que diz respeito ao Q1, de modo que esses caras aqui, esse e esse, têm o mesmo módulo, para que um cancele o outro. E aí vai ficar só a F4 e a força do Q2 que a gente vai ver daqui a pouco. Então, para isso acontecer, a gente sabe que obrigatoriamente o Q1 tem que valer menos Q, certo? Porque você tem uma atração aqui e você tem uma outra atração aqui. Eles vão se cancelar, certo? Porque a distância é a mesma, o módulo das cargas vão ser o mesmo, então as forças vão se cancelar, vão ser iguais. Então, ó, agora vamos pensar aqui o seguinte. Eu tenho a força aqui F4, uma força de repulsão com o Q4. E aí também tem a força do Q2. Mas aí o que que acontece? O Q2, ele vai ter que ser nessa mesma direção, né? Aqui. E aí tem duas maneiras disso acontecer, de modo que a resultante continua apontando para cá. Ou a força do Q2, ó, vou trazer esse carinha aqui, né? Essa partícula para cá. Ou o Q2 tem carga negativa e uma força para cá, vai ter uma força para cá, né, de atração com o Q2. Se esse cara é negativo, esse é positivo, tem uma atração. Vai ficar uma força desse jeito. Aí não importa o módulo, por quê? Vai ser uma soma de dois vetores que apontam para o mesmo sentido. Então, com certeza, a força resultante vai continuar com essa direção e com esse sentido. Agora, se o Q2 é positivo, a gente vai ter o quê? Uma força que aponta no sentido contrário dessa força resultante. E aí, o que que acontece? Essa força não pode ser maior do que o Q4, porque senão a força resultante apontaria para cá. Então, o F4 tem que ser obrigatoriamente maior do que o F2, para o caso do F2 for positivo. Se ele for negativo, aí tanto faz. Então, ó, o que que acontece? Ou o Q2 é negativo e tudo bem, ou o Q2 ele está entre o valor de Qzão e zero. Então eu tenho uma alternativa que é o seguinte: o Q2 ele pode ser todos os negativos e dos positivos até no máximo Qzão, beleza? Então, ó, a gente quer o quê? Q1 mais Q2. Então vamos lá, as alternativas. A primeira alternativa, deixa eu usar o mouse aqui. A primeira alternativa, ele fala que o Q1 é maior que o Q2, que é maior que zero, tá? Então essa já é falsa. Por quê? Porque a gente já viu que o Q1 ele tem que ser negativo, ele tem que ser menos Qzão, tá? Então o Q1 não pode ser maior do que zero. Da mesma forma, a letra B tem que Q1 é maior que zero. Também é falso. E aí, de novo, lá na letra E, Q1 igual a Q2, que é maior do que zero. Então, Q1 não é maior do que zero. Então, a gente ficou entre a letra C e a letra D. Agora, a gente vai analisar cada um dos casos. Q1 mais Q2 maior do que zero ou Q1 mais Q2 menor do que zero. Se a gente pega a letra C,
a gente vai ter o Q1, ele vale menos Q, e o Q2, quanto ele vai ser? Bom, ou ele pode ser uma carga negativa, então aqui já não vai valer isso daqui, porque negativo mais uma carga negativa nunca vai ser maior do que zero. Ou ele é positivo, porém menor do que Q. Então, se você pega por módulo, esse cara aqui ele vai ter um módulo, ele vale menos Q, e esse cara aqui vai ser um valor positivo, porém menor do que Q. Então, esse cara aqui vai sempre ser um valor negativo. Então, a resposta correta é a letra D, porque aqui a gente vai ter menos Q, Qzão. Aqui pode ser uma carga negativa, somado com outro negativo vai dar um negativo, ou se ele for positivo, em módulo ele vai ser menor do que o Qzão. Então essa soma com certeza vai ser negativa. Então a letra D é a letra correta.